você lidava com a sua mulher, 3 filhas. 3 filhas. Pois é, o seu pai teve de lidar com 16 filhos, é isso. Você tem 15 irmãos. Na verdade, como diz lá no Nordeste, Augusto, nasceu, mas não se criou. Nasceu, mas não se criou. Quantos sobreviveram? 12. 12. Né? E quantos têm esse tipo de deficiência, surdez? 4 surdo-mudos, né? Surdo-mudo. Ainda tem um vivo dos surdo-mudos, que eram os mais velhos, né? E 4 surdo-mudos. Minha mãe... e meu pai. Vai estar aqui. Meu pai é Prígio, trabalhador do DNR. Isso aqui é o sertão de Alagoas. É o sertão de Alagoas. Continue falando do seu pai, por favor, eu não quero interromper. Ele era o trabalhador da estrada do DNR, né? Onde a estrada sem asfalto, né? Consertava, tapava buraco, né? E minha mãe é uma mulher que está vendo ali, dona Arcelina, uma mulher negra, analfabeta. Isso foi até uma falha nossa que podíamos ter dado uma instrução para ela, mas muito jovem, né, sem entender do futuro, né? E esses são meus pais. Quer dizer, você vem de uma família que foi pobre. Você conheceu a pobreza. Continua, nasci na pobreza. Eu sou fruto de milagre, né, Augusto? Pois a minha vida é um milagre completo, né? Como é que sobreviviam os 16 filhos? Então, meu pai, ele era empregado do DNR, então ele tinha um salário, embora um salário pequeno, mas ele tinha um salário. E quando havia estradas de terra. Mas ele era um funcionário fixo, né? Sei. Do DNR, né? E recebia o salário de funcionário do DNR. E meus irmãos, à medida que foram ficando adultos, saíram de Alagoas, vieram todos para São Paulo. Você conviveu com os seus irmãos por muito tempo? Eu fui criado com a minha avó, né? Isso. No interior de Pernambuco, com a minha avó. Conta como é que foi isso. Maria Teresa de Jesus. Quando eu estava para nascer, minha mãe achou que ia morrer do parto. E ela falou, olha, para minha avó, esse menino aqui eu vou morrer, você vai criar, né? E aí ela não morreu, tanto é que teve mais 4 ou 5 depois de mim, né? Sei. E aí quando ela sobreviveu, a minha avó falou, eu quero levar o menino, você me deu, agora é meu. Ela já tinha tantos, falou, leva. Interior de Pernambuco? Aí fomos para o interior de Pernambuco, ali pertinho de Garanhuns, né? Que tem uma certa pessoa que não é uma boa referência de lá. Tá vendo? Mas vem gente boa. Essa é uma foto de infância, talvez a única que eu tenha, sabe? A única? Porque naquela você época nascido não tinha, né? Nascido lá no interior, fui criado. Desde 6 anos eu trabalhei na roça, né, Augusto? Como é que era o trabalho na roça? Você dar água para os trabalhadores, né? Ficar puxando... 6 anos? 6 anos, me recordo, né? Quando você tinha o arado com o carro de boi, com a junta de boi, né? O arado, o primo ia fazendo e eu ia puxando os boi ali com a cordinha, né? Ia lá, voltava, né? Mas isso foi muito bom para a minha vida, né? Foi um tempo maravilhoso da minha vida. E você também andou lidando com animais, né? Eu brinco que eu era pastor já quando era criança, né? Porque eu cheguei a ter, assim, quase 8, 10 ovelhas minhas. Porque eu tinha... E você morou com a sua avó, depois você voltou... Voltei para Alagoas. Santana de Ipanema. Aí já foi no início de 68, né? Quando eu fui fazer naquela época era que hoje é a 5ª série, né? Isso. Fazia o ginásio da nossa época, Perfeito. Né? Aí eu voltei com meus pais, a minha avó permaneceu lá em Pernambuco e mais um ano e pouco depois ela faleceu. Porque quando ela me pegou para criar, ela já tinha 76 anos. 76 anos, ela morreu com 88 para 89 anos. Seu pai sobreviveu por muito tempo? Meu pai teve 78 anos, ele viveu 78 anos, minha mãe viveu 92 anos. 92 anos. 92 anos, né? Então, as lembranças boas da família, Agora, né? você é meio andarilho também, né? Porque você acabou em Santos, você passou por Santos. Então, eu morava lá em Alagoas e eu tinha um sonho, né? Assim, com relação à advocacia, que se der tempo eu conto, né? E o meu irmão mudo, né? Chegou lá e olhou minha carteira de trabalho, que eu tinha carteira assinada desde 1º, devia ser 2, mas é 1º de janeiro de 1970. Né? Aí meu irmão, eu não aprendi a linguagem de sinais. Linguagem de Libras. Não aprendi. Nós tínhamos a linguagem própria entre nós ali, né? Se comunicava. Se comunicava perfeitamente. Aí ele pegou minha carteira de trabalho, olhou e falou assim, salário muito pouco.
Lá, vamos para São Tem Paulo. gestos que a gente um entende isso aqui. Aí ele morava em Santos, né? E eu já tinha aquela minha vontade interior de sair de Alagoas, não de sair de Alagoas, eu queria ser advogado, não é? E aí eu pedi, meu pai deixou, eu peguei o ônibus lá e parei em São Paulo e fui para Santos, cheguei em Santos no dia do aniversário da cidade, não é? Em 1973. E daí a minha vida caminhou. Você começou a fazer a faculdade em Santos. Foi em Santos. Completou em São Paulo. Completei em São Paulo. Como é que você se preparou tão bem aí para superar esses obstáculos aí intelectuais, de formação? Como é que você conseguiu essa formação tão boa diante de tantas dificuldades? Olha, Augusto, eu vou te contar um episódio. Quando eu cheguei em Santos, a minha cunhada Socorro falou para mim assim: Tião, você tem que comprar o jornal para procurar emprego, né? Aí já é na fase da minha formatura de Direito, né? Já é mais à frente. Aí é Sandra, minha esposa, né? Nós nos conhecemos fazendo o cursinho em 1975, na própria Faculdade de Direito de Santos. Foi um cursinho dado pelos alunos. Então nós fizemos o cursinho em outubro, novembro, dezembro, quando foi o vestibular. Entramos juntos na faculdade, foi que eu conheci a minha esposa, né, querida. A sua mulher também é advogada? Ela se formou depois de Augusto, que vieram os filhos, né? E nós tivemos que tomar uma decisão. Não daria para pagar a faculdade para os dois, não é? Então ela abriu mão, sacrificou pela família e eu me formei. E depois, quando eu já era juiz em Brasília, ela se formou na faculdade nova, lá ao redor de Brasília, em Valparaíso, que é tudo junto hoje, né? E eu fui professor dela. E você não sei se depois de casado, você foi para o Amapá. Não, eu andei muito, Augusto. As pessoas perguntam assim: você era militar? Eu digo, não, eu era aventureiro. Ou andarilho. Andarilho. Aí, quando eu me formei em 1980, essa foto que mostrou a minha formatura em 1980, aqui na FMU, em São Paulo. Não é? E aí, em 82, eu trabalhava em empresa, né, com finanças, né? Em 82 eu fiz o exame de ordem e comecei a advogar em Rondônia. Passei o ano de 82 em Rondônia. Lá eu conheci um juiz, que é muito amigo, que era Distrito Federal e Territórios. Mas eu voltei para São Paulo, né? E não me adaptei o ano de 83, e aí liguei para esse juiz em Rondônia. Disseram, não, ele está no Amapá, não ficou no estado com a transformação. Eu não tive dúvida, eu peguei o ônibus, fui até Belém de ônibus, né? De lá ia pegar um barco, mas aí o barco já tinha saído, né? O dinheiro que eu tinha, eu peguei o avião e cheguei no Amapá, fui muito bem recebido por ele. Ele falou, não, Sebastião, vem para cá, a vida aqui é diferente. Era menorzinho o Amapá. E lá fiquei de 84 até 91, quando passei no concurso para vir para Brasília. Então, você é juiz concursado. Concursado. Isso é que é importante. Naquele ano de 91, Deus me abençoou em 3 concursos. Foi o primeiro concurso de juiz do estado do Amapá. E eu fui aprovado. E também, só que a posse lá era 5 de outubro e em Brasília 11 de outubro. Então eu acabei não tomando posse lá no Amapá. Quando eu já estava em Brasília, saiu o resultado do concurso de promotor. E eu fui o primeiro lugar do concurso. Também aprovado. Aprovado do concurso. Primeiro lugar. Então, os primeiros lugares do concurso, os 5, 6 primeiros, tomaram posse e já foram promovidos a procurador de justiça. Porque era o primeiro concurso do estado, né? De juiz, não. Eu fiquei em 12º lugar no concurso, né? Mas todos da minha turma logo foram desembargadores também. Mas eu cheguei a desembargador primeiro em Brasília do que os da minha turma.